Boa tarde a todos. Eu gostaria aqui nessa tarde de poder dividir aqui uma meditação aonde muitos se perguntam se somente a caridade ela faz a diferença. Dentro das escrituras, a caridade é algo que nos engrandece, é algo que nos faz crescer como homens. Mas nessa tarde eu gostaria aqui de deixar uma mensagem sobre o significado da palavra caridade. A palavra caridade, ela vem de um amor ágape, sem lacunas e incondicional. A caridade, ela significa um amor, que ela tem uma origem na palavra grega como ágape, que descreve um amor sem lacunas e incondicional. É, portanto, um sinônimo para o amor, em algumas traduções da Bíblia. A Bíblia nos ensina que a caridade pode ser definida como atos de amor para com o nosso semelhante, motivados pelo Espírito Santo e por causa do nosso amor por Cristo. É uma virtude tão essencial que Jesus a deixou em forma de mandamento. No livro de João 13:34, ele vai dizer assim: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, e vos deixe amar-se uns aos outros. Dizendo para amarmos uns aos outros, como o próprio Deus nos amou. Ou seja, um amor puro, empático e sensível, que reconhece as dores e necessidades do outro, prontificando-se a ajudar e segurar a mão do nosso semelhante diante das adversidades da vida. O maior exemplo de caridade que é a humanidade já sido presenciada foi através de Jesus Cristo. Em meio a toda a sua glória, ele se fez carne e habitou entre nós, morrendo em nosso lugar por um grande e único motivo: o amor incondicional. Eu gostaria aqui de deixar alguns exemplos. Em 1 João 3:16-17, ele diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém estiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então vemos nesse versículo que mesmo que cuidemos dos pobres e necessitados, se não tivermos amor por eles, não temos caridade em nossos corações. Isso significa que a caridade não é apenas uma simples ajuda ao próximo, com objetos ou materiais, ou dinheiro. Esse amor incondicional nos faz entender e atender às necessidades físicas, materiais, espirituais e emocionais do nosso próximo, através da empatia, do amor exemplificado por Deus. Então Jesus deixou inúmeros exemplos de caridade, e uma de suas maiores lições foi a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão que o acompanhava. Ele percebeu a necessidade dos que seguiam e aí entendeu e atendeu, movendo-se de íntima compaixão, como descrito no livro de Mateus 14, versículo 15 ao 21, que ele vai dizer assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é o lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Então Jesus respondeu: eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse o Senhor. E ele ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes. E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida deu aos discípulos, e esses à multidão. E todos comeram e ficaram satisfeitos.
E os discípulos reconheceram e recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O apóstolo Paulo, ele também nos ensina que quando temos caridade, o nosso coração transborda de amor e boas ações para todas as pessoas. Paulo descreve a importância do amor quando se trata de servir a Deus e ao seu próximo. Em cada versículo, somos alertados de que se nossas ações não são acompanhadas de amor, elas são inúteis. Nessa passagem que foi lida, o amor ágape revela a essência do próprio Deus, através do Espírito Santo, e nos apresenta um caminho excelente. Esse mesmo amor está listado como parte do fruto do Espírito Santo. A caridade nos torna sensíveis para enxergarmos e sentirmos a dor e a aflição do outro, ao ponto de espontaneamente ajudarmos o nosso próximo com conselhos, ações e orações. Essas ações não são realizadas mecanicamente ou por simples conveniência. Elas nascem de um amor puro. Então, em Mateus 6, do 1 ao 14, vou deixar para que vocês leiam, Jesus ele nos ensina a importância de ajudarmos o próximo, praticando o amor, porém sem hipocrisia ou com a intenção de sermos vistos e reconhecidos pelas nossas ações. A verdade e a verdadeira caridade vem em seu sentido mais puro de um amor em ação. Entendemos a importância de colocar o amor em prática, e não apenas nos discursos e pregações, em orientações que temos dentro e fora da igreja. A caridade dentro das igrejas é onde Jesus vai nos mostrar que foi o maior exemplo de como devemos nos relacionar e tratar o nosso semelhante. Ele despreza o pecado, mas nunca o pecador. Por isso demonstrava sua grande compaixão para com todos que o rodeavam. A caridade, ela envolve sensibilidade para com o próximo, principalmente para com os nossos irmãos em Cristo. E em Gálatas 6,10, ele vai falar. E Paulo alerta para a ação da caridade dentro da própria igreja, para que aquele que nos reunimos em comunhão e às vezes não percebemos o quanto precisam de nossa atenção e amor. Então, como eu posso desenvolver a virtude da caridade? É uma pergunta que eu faço a você nessa tarde, me faço. No livro de 1 Timóteo, de 1 ao 5, ele vai falar que vemos o amor que vem de um coração puro e de uma fé não fingida. Então ele vai desenvolver essa virtude que é essencial para uma vida plena com Cristo e com os nossos semelhantes. Mas nem sempre sabemos se estamos ou não caminhando certo. Por isso podemos seguir alguns simples passos que vai nos ajudar a desenvolver e praticar a caridade diariamente. A Bíblia nos ensina que nós devemos estudar a vida de Jesus. Quando nós estudamos a vida de Jesus, nós aprendemos. E ele foi o nosso maior exemplo de amor. Suas atitudes e palavras nos ensinam como agir em diversas situações como o nosso próximo e com o nosso próximo. Aí o segundo item, ele vai falar que você ore e peça discernimento a Deus. Independentemente do que seja, peça orientação a Deus antes de tornar e tomar qualquer decisão. Ele nos direciona em qualquer circunstância, inclusive sobre como agir para ajudar o nosso semelhante. Então você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. Então Jesus sempre vai relembrar o grande mandamento, que está lá no livro de Mateus 22, do 36 ao 39. Ele vai dividir em dois níveis, o vertical, aonde amamos a Deus sobre tudo, e o horizontal, que é amar ao próximo, como amamos a nós mesmos. Isso exemplifica a importância de termos Deus em primeiro lugar e abandonarmos as atitudes egoístas e pensamentos
que também em auxiliar os outros com amor. Então, para que você possa entender qual é a caridade, eu entendo que o amor, ele não pode, por um lado, ser um tema abordado e abandonado diariamente. E nem pelo outro, um discurso isolado, que muitas vezes nós discursamos, mas não vivemos. Se somos cristãos de fato, a mais autêntica cristologia bíblica, ela vai nos discernir e que nós devemos acompanhar este amor e a importância dada aos demais mandamentos da lei de Deus, que é a palavra, que deverá ser testemunha na minha vida, que nós possamos testemunhar de nossa fidelidade ou uma adesão ao bem maior, que é Cristo. Não amamos porque somos naturalmente bons, mas porque nascemos da graça. E não cumpriremos a lei para fazer-nos justos, mas porque Ele nos justificou com a sua justiça. Não brilharemos porque temos luz própria, mas porque refletimos o sol da justiça. Então essa leitura, essa reflexão, é a prova de que Deus continua nos ensinando todos os dias, corrigindo o nosso entendimento errado sobre Ele e sobre tudo o que Ele criou. E fez e faz e fará todos os dias da nossa vida. É para pôr à prova que Ele nos deu o amor ágape. E que deseja que entendamos o seu amor. E o coloquemos em prática todos os dias da nossa vida. E através das pessoas que estão à nossa volta. Agindo assim, nós somos como verdadeiros filhos. Tendo se expressado e se expressando, e que dele vêm as suas características, como os filhos dos homens aprendem e expressam de seus pais carnais, que é onde você, toda a sua vida você aprende. Então a caridade é como um legado eterno. A caridade é um legado eterno que deixamos para trás. As nossas ações de caridade têm um impacto duradouro e podem transformar vidas para a eternidade. Quando praticamos a caridade, estamos investindo em algo que não se corrompe, nem se perde com o tempo. A caridade é um tesouro que acumulamos no céu e que nos acompanhará por toda a eternidade. Em 2 Timóteo, capítulo 1, do 9 ao 10, ele vai falar assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento da nossa e de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Quando você entende o que é o Evangelho, você vai levar isso para a sua vida inteira. Você pode passar dificuldades, você pode passar lutas, mas você sempre vai estar ali olhando para o futuro. Creio que essa mensagem ela ficou bem claro, que a Bíblia ela mostra que a salvação é uma graça de Deus que é recebida pela fé, gratuitamente. Essa salvação ela é recebida quando reconhecemos que somos pecadores e que Jesus Cristo, em nosso lugar, levou os nossos pecados na cruz do Calvário. E pelo seu sangue derramado, em nosso lugar, somos salvos. Reconhecendo isso, entregamos toda a nossa vida ao Senhor e ao senhorio de Cristo. É assim que somos salvos e não pela realização de caridades. Talvez você seja como eu. Um dia reli a Bíblia e muitas vezes não entendia. Mas o Senhor, com profundidade, Ele foi me mostrando. Sofri muito com isso, por muitas vezes não entender o que o Senhor queria através da palavra dele.
Mas já chegou um dia que eu dei um basta. Decidi não ser mais um derrotado pelos meus inimigos, que muitas vezes me apontavam e te apontam. Aí eu te pergunto, isso já aconteceu contigo ou vem acontecendo com você? Que tal transformar a sua vida espiritual aprendendo a entender a Bíblia, a palavra de Deus? De capa a capa, do início ao fim. Ajudado por alguém que já passou as mesmas dificuldades que você passa, mas que venceu. Então esta palavra, no dia de hoje, ela expressa tudo o que o Senhor fez sobre a minha vida, que é o amor ágape, que é sem lacunas e é incondicional. Então, eu gostaria que você meditasse nesse texto e nessa reflexão de uma forma tão categórica e que você possa entender o qual é o amor de Deus pela sua vida. Que você possa, a partir de hoje, ter o amor ágape sobre a tua vida. É isso que eu desejo e agradeço sobre a tua vida em nome de Jesus. Mas antes de finalizar aqui essa reflexão, gostaria de orar por você. Aonde você estiver, coloque a sua mão sobre o seu coração. Se você está acamado, feche seus olhos, pense no Senhor. Pense em tudo que o Senhor já fez por você e pelas pessoas que você também já fez uma caridade. E que muitas vezes você acha que foi esquecido, mas o Senhor não se esqueceu de você. Então eu gostaria de fazer essa oração contigo. Então onde você estiver, feche seus olhos e medite comigo. Senhor, muito obrigado por este momento, por esta palavra, e que ela possa ser uma reflexão para a minha vida e para a vida desses que estarão ouvindo. E que o amor ágape, ele se torna inteiro na vida de muitos. Hoje nós vivemos uma vida, Senhor, onde está faltando o amor ágape. Por isso nós vemos o que vemos e ouvimos o que ouvimos das pessoas, a frieza em tirar a vida de alguém, do seu próprio irmão, da sua mãe, do seu filho. Então, Pai, eu lhe peço, começa a tocar sobre a vida de muitos que está nessa condição, que não consegue mais orar, que não consegue mais viver a fé, que não consegue mais falar com o Senhor, da forma que ele achar que um dia foi usado. E que ele possa mudar. E que ele possa se entregar. Em o nome de Jesus. É o que eu te agradeço nessa tarde. Em o nome de Jesus. Abençoa minha vida, abençoa a vida de todos esses que estarão ouvindo e entendendo o que é o amor ágape. Um forte abraço, que Deus abençoe em o nome de Jesus a todos, para a honra e a glória do teu santo nome, em o nome de Jesus.